Presidente Ito, colegas vereadoras e vereadores, público presente aqui na Casa Legislativa, quem nos acompanha também através da TVL, o meu muito boa noite. Eu trago também a essa tribuna assuntos relevantes, que também já foram tratados pelos meus colegas, o primeiro deles com relação ao desfile de 7 de setembro. Como eu disse, esse desfile é organizado pela Secretaria Municipal de Educação e existe um regramento, um decreto que rege a forma com que os grupos devem se comportar nesse desfile, lembrando um desfile cívico e que deve manter as suas tradições e o seu regramento à risca. E o que a gente viu no último dia 7 de setembro extrapolou todos os limites que poderiam haver. Infelizmente, houve uma quebra do acordo com a própria Secretaria de Educação do grupo dos excluídos na utilização de carros de som, que não estava previsto e que acabaram colocando mesmo assim. Se utilizou aquele espaço para se utilizar de pautas políticas, o que também estava proibido pelo decreto. E, senhores vereadores e vereadoras e comunidade que nos ouve, eu sempre tive como pauta na minha caminhada política o equilíbrio. Por isso, não estou nem na extrema esquerda, nem na extrema direita, mas eu faço aqui uma reflexão com a comunidade. Imaginem vocês que no último 7 de setembro nós tivéssemos uma grande quantidade de pessoas com a camisa da Seleção Brasileira, pedindo anistia aos atos do 8 de janeiro, pedindo que o presidente Bolsonaro fosse conduzido ao cargo de presidente, que fosse contestado a eleição de 2022 dentro do ato cívico. O que será que a esquerda estaria fazendo ou falando nesse momento? Então, minha gente, a gente tem que ter a coerência de que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nós não podemos ser incoerentes de que quando as leis e as situações são favoráveis para a nossa ideologia, nós somos de acordo. E quando são contra, nós fazemos a defesa contra. Então a gente tem que ter coerência. Essa é a minha pauta aqui nessa Câmara de Vereadores. É isso que eu acredito, na política de coerência, na política da verdade, e a gente tem que ser coerente, que não foi de forma alguma coerente a manifestação do grupo dos excluídos diante do que havia sido acordado com a Secretaria Municipal de Educação, e eu tive o cuidado de fazer o contato com os organizadores e eles me garantiram de que estava expressamente proibido a utilização de carros de som e também as pautas ideológicas e políticas. Concedo a parte aos nobres vereadores. Posto a parte, vereador Flávio José Linhares. Na sequência também, o vereador Jean Volpato. Alexandre Matias, respeito o seu posicionamento, né, muito coerente, e dizer que se o caso hipotético que o senhor mencionou ali acontecesse, provavelmente teríamos partidos pedindo a nossa prisão, pedindo que fôssemos condenados a mais de 14 anos de prisão, né, e toda essa turba que acontece, como a gente já sabe. E é exatamente isso. Não estamos negando o direito de manifestar, até porque participei de uma manifestação pedindo sim a anistia do presidente Bolsonaro, mas em ato separado do desfile do 7 de setembro, porque eu entendo que o 7 de setembro, o desfile em si, é um ato cívico, em comemoração, alusão ao dia do 7 de setembro, que é a independência do Brasil. Então, parabenizo pela sua fala, vereador Alexandre Matias, respeito o seu posicionamento, e é isso, coerência. Se fôssemos nós estaríamos pedindo a nossa prisão. Obrigado. E eu não quero entrar no mérito aqui, vereadores, não me entendam mal, né, com relação a pesos e medidas, com relação a qualquer uma das situações, nem mesmo com relação à minha suposição. Mas imaginem vocês, né, o Pichuleco pulando pela rua 15 de novembro, no desfile cívico, se manifestando aí com relação ao nosso presidente Lula. Então, eu acho que nem para um lado nem para o outro, a gente tem que manter a essência do 7 de setembro, que é o civismo. Concedo a parte ao nobre vereador.
Vereador Matias, eu gostaria de responder de uma forma muito cordial, do qual Vossa Excelência sempre foi com todos nós aqui, mas eu também queria trazer uma analogia do qual o senhor trouxe. Imagine, Vossa Excelência, se ao constatado a derrota na urna da deputada Ana Paula Lima, toda a nossa turma fosse lá quebrar a prefeitura, quebrasse a Câmara de Vereadores, jogasse esses bancos, essas mesas para fora da janela. Imagine, Vossa Excelência, se nós promovesse o quebra-quebra do qual aquele grupo do vereador que me antecedeu fez lá em Brasília. Eu tenho certeza que nenhum membro aqui dessa casa ia pedir anistia. Eu tenho certeza que nenhum membro aqui dessa casa ia pedir para que não houvesse punição. Eu sempre digo, e aqui eu quero repetir, se tiver algum excesso nesse processo todo, vereadores e vereadores, eu quero é que a pessoa tenha justiça, porque é preciso resguardar a presunção de inocência. Agora, nesse ato do grito excluído, eu não vi quebra-quebra, eu não vi baderna. Verdade, se teve algum... Com certeza, eu acredito que tem que sim, por parte da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, que é o órgão organizador, tem que se buscar responsabilizar quem infringiu o regramento do desfile de 7 de setembro, mais uma vez, sem juízo de valor com relação aos atos da extrema-direita, da extrema-esquerda. Mas nós não podemos transformar o desfile de 7 de setembro para um desfile de pautas ideológicas, partidárias e políticas, independente qualquer um dos lados que faça dessa forma. Eu gostaria, presidente, de solicitar 2 minutos e meio em função dos apartes. Concedo mais 2 minutos e meio para finalizar seu pensamento na tarde de hoje. Eu agradeço, presidente, pela consideração e, dando continuidade ao meu pronunciamento, também quero me manifestar com relação à policlínica. A exemplo do que muitos vereadores já fizeram e até o debate que vem se acalorando nas redes sociais, quero dizer a minha posição com relação a toda essa celeuma que está instaurada na cidade. Primeiro, eu vejo uma similaridade muito grande, vereador Marcelo Lazzarin, com a policlínica que agora se busca e se traz esses recursos, com anteriormente o que se falava com relação às UPAs, que Blumenau também havia aberto mão do investimento do governo federal para a instalação de UPAs na nossa cidade. O que poucas pessoas se deram conta é que existe sim uma grande quantidade de recursos, na casa de 30 milhões de reais, para se fazer essa policlínica, assim como à época também tinha um volume significativo para a construção das UPAs. O que poucas pessoas têm observado é o alto custo de manutenção. E aí nós temos que fazer comparações com outros municípios. Blumenau investe quase 30% de tudo que arrecada em saúde, diferente de outros municípios. Por quê? Porque em Blumenau nós não temos um hospital regional custeado pelo governo do estado. Nós temos o Hospital Santo Antônio, que faz às vezes e muito melhor do que o hospital estadual, mas que é mantido com recursos também do município, diferente de outros municípios, como foi dito aqui, menores, que não tem esse custo mensal. E só para se ter uma ideia, o custo de investimento com recursos municipais nos nossos hospitais, Santo Antônio, Santa Isabel e Misericórdia, ultrapassa os R$2.260.000 por mês. E aí que vem a pegadinha, porque após o investimento de 30 milhões de reais por parte do governo federal, o município vai ter que arrumar mais dinheiro, que já está sendo pouco, para custear o valor da manutenção desse equipamento. Então, daqui a pouco, nós vamos estar com 32%, 33% do orçamento do município comprometido com a saúde. E aí onde fica perigosa a administração pública por parte do município. Porque a gente vê muito se falar da constituição do custeio tripartite, mas quando a coisa aperta, quem tem que fazer o aporte é o município. Quem tem que custear as estruturas é o município. E será que os nossos hospitais aqui estão dispostos a abrir mão de parte desse recurso para se colocar esse recurso numa policlínica nova? Será que a sociedade está disposta a arcar com essa mudança de direcionamento de investimento? Fica a reflexão para a sociedade blumenauense. Obrigado.